simplesmente seja. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente é pressionado de todos os lados, de todas as formas, para nós deixarmos de ser quem somos, para agradar os outros, para agradar as pessoas. Mas eu venho te dizer hoje, simplesmente seja. Nosso texto, para a gente começar, é um texto bem conhecido, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram receber Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos creram nele, a todos quantos entenderam que ele é Deus e que ele veio para salvar a humanidade, ele fez o sacrifício lá na cruz, foi dado-lhes a prerrogativa, o direito, o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. É isso que nós precisamos entender no nosso coração. Sabe, meu irmão, minha irmã, aqui no nosso... onde a gente vive, quando a gente vai abrir uma conta no banco, eles vão pedir a nossa identidade, o nosso CPF, eles vão pedir um comprovante de residência, que é uma conta de água, luz ou telefone no seu nome. É assim que você se identifica, como um cidadão da terra, como um cidadão que paga impostos. Quando você vai para outro lugar, fora do Brasil, você vai mostrar o seu passaporte. É um documento reconhecido internacionalmente para que as pessoas saibam quem é você, se está tudo bem, se está tudo certo. Lá no céu você também tem uma identidade. E é esse documento aqui chamado Bíblia que diz quem você é no céu, que diz de quem você é filho lá no céu, que diz como você deve se portar aqui na terra, como alguém que faz parte do céu. É a Bíblia, é a palavra de Deus que mostra para você, que dá a direção, que dá o rumo de vida. Agora aqui a gente acabou de ler um texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É preciso crer no nome do Senhor para se tornar um filho. É preciso arrependimento dos seus pecados para se tornar filho. Porque a Bíblia também diz quem você é se você não tem a Jesus Cristo. A Bíblia diz, nós já falamos muito, repetidamente sobre isso, em Efésios capítulo 2, de versículo 1 até o 3, Efésios 2, de 1 a 3, Gálatas, Efésios capítulo 2, de 1 a 3, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A palavra de Deus também diz, como a nossa identidade aqui mostra muitas coisas a nosso respeito, a palavra de Deus também mostra muitas coisas a nosso respeito em relação ao nosso relacionamento com Deus. Primeiro, se você crê em Jesus Cristo, você se torna um filho de Deus. Se você não crer em Jesus Cristo, você é um filho da ira. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia tem tanto valor, ou mais valor, do que uma carteira de identidade. E a sua carteira de identidade, ela é válida, ela é reconhecida para dizer quem você é aqui. E a Bíblia, ela é valorizada, ela é reconhecida para dizer quem você é no céu. Então, simplesmente, seja um filho de Deus, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não diz que todo mundo é filho de Deus. Ela diz que só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo, quem se arrepende dos seus pecados, quem abandona a sua vida de pecado
e passa a buscar ao Senhor, a se render a Jesus Cristo e cumprir a vontade de Jesus Cristo. É uma mudança radical, é uma transformação que acontece na vida daqueles que creem. É algo que vem de dentro para fora. Simplesmente seja um filho de Deus. Porque se você não se render a Cristo, eu lamento muito, mas eu preciso te dizer a verdade. Você é um filho da ira. E hoje tem muita coisa trabalhando para que as pessoas continuem sendo filhos da ira, pensando que são filhos de Deus. Vamos crer em Jesus Cristo, crer no Salvador, mudar a nossa vida, se render aos pés de Cristo, se arrepender, reconhecer de fato eu sou um pecador. O que eu mereço é o inferno, o que eu mereço sim é a ira de Deus. Eu fiz muita coisa errada, por natureza. Eu sou um filho da ira, mas eu preciso de Jesus Cristo para me transformar em um filho de Deus. Eu tenho que te dizer que não tem outro mediador, além de Jesus Cristo. Eu insisto, eu não quero te ofender, mas se preciso for te ofender para você abrir os teus olhos, para você se render a Cristo, se for preciso você ficar com raiva de mim, que assim seja, mas não há outro mediador. Não tem João, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem pastor, não tem pastora. É Jesus, não tem igreja. Jesus é quem morreu por você. Jesus quem derramou o sangue dele por você. Ele pagou o preço, porque ele te ama, ele te amou, ele continua te amando. E o que você precisa fazer é crer nisso. O que você precisa fazer é sim se arrepender, porque talvez você tenha caminhado e está caminhando até hoje buscando outros mediadores além de Cristo. Você está buscando, se ajoelhando aos pés de estátuas, acendendo vela aos pés de estátuas, como eu já fiz. Você está rezando para estátuas, que tem boca, mas não falam, tem olho, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Não é só um símbolo, não. Você se ajoelha mesmo, você busca isso. Lá no seu coração você pede. Mas não adianta pedir para essas estátuas, para essas pessoas simbolizadas na estátua, porque elas morreram. A palavra de Deus é o único documento que vai dizer quem é que pode fazer algo por você e quem você é. E ela diz que o único que ressuscitou e está vivo hoje é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo faz a diferença. Somente Jesus Cristo é o teu mediador. Mas existe uma luta, como eu te disse, tremenda, para fazer com que você não creia nisso. E uma das lutas é a preguiça de ler a palavra de Deus. Sabe? Se você começar a ler a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, não tem como você buscar Allan Kardec. Porque a palavra de Deus diz que isso não é correto. Está aqui, não sou eu, o pastor Marcos que estou falando. Está escrito aqui. Se você começar a ler a Bíblia, não tem como. Porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Não tem como você continuar buscando outros mediadores, se você crê na palavra. Eu quero convidar você a abrir comigo um texto que está lá no profeta Daniel, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 7. Daniel, o profeta Daniel é um profeta menor, não porque ele era anãozinho, mas porque os escritos dele são pequenos. Capítulo 1, de 3 a 7. O que acontece aqui? Deixa eu te falar. A Babilônia, ela invadiu e tomou as terras do povo de Deus. E como estratégia, eles trazem as pessoas, eles pegavam as pessoas lá da terra e levavam para a Babilônia, cativos. Eu já falei bastante disso aqui. Eles deixavam só as pessoas menos influentes, os mais pobres lá na terra, porque eles não ofereciam resistência, não ofereciam perigo. E as pessoas que é da realeza, as pessoas, os guerreiros e tal, eles traziam e colocavam eles debaixo dos olhos ali da liderança da Babilônia. Colocavam eles para trabalhar de escravos. E foi isso que aconteceu aqui. Eles foram, invadiram a terra do povo de Deus e levaram algumas pessoas, muitas pessoas, para a Babilônia.
Então o rei falou para os servos dele lá pegarem algumas pessoas que vieram lá de, de Israel e colocar a serviço dele no palácio. E aí aqui a gente vai começar a ler, versículo 3 a 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tá vendo? Assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Gente, o que está acontecendo aqui? Uma estratégia de guerra era pegar o povo que veio lá da outra terra e fazer com que esse povo simplesmente deixasse de ser quem ele era. A estratégia era totalmente deteriorar os valores, os princípios dessas pessoas e colocar valores e princípios do povo da terra atual onde eles estavam, na Babilônia. Era essa a estratégia. Então eles destruiriam totalmente o pensamento, as vontades, a cultura, a língua dessas pessoas, para que elas simplesmente esquecessem que eram israelitas. Assim eles iam se misturar ali com o povo local, com o povo babilônico, eles iam se misturar ali com aquelas pessoas e iam assimilar a cultura e não iriam dar problema. E se você vê, ele falou aqui, o rei falou aqui, olha, pega os mais influentes, os mais capacitados. Por quê? Porque as outras pessoas que foram com eles como escravos, olhavam para eles e tinham eles como exemplo de vida. E agora eles iam ser descaracterizados. Eles iriam ser transformados em babilônicos, sem perceber. Eles iam passar a comer a comida dos babilônicos, eles iam passar a beber o vinho dos babilônicos, e até o nome deles, que eram todos nomes ligados ao Deus eterno, ao Deus vivo, foi trocado. Foi trocado por nomes que eram ligados aos deuses da terra da Babilônia. Estava acontecendo ali o quê? Uma total desconstrução de quem eles eram. E eu vou falar uma coisa para você, meu querido, minha querida. Isso tem acontecido com uma intensidade terrível nos nossos dias. Isso tem acontecido com uma velocidade medonha em relação aos cristãos do nosso tempo. E isso sem perceber. Aqui, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque e Mesaque, perdão, eu falei o nome deles babilônicos, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles foram levados de Israel lá para a Babilônia. Eles conseguiam perceber isso, porque eles estavam sendo levados de um local geográfico para outro, eles estavam sendo levados de uma cultura para outra. E hoje o que está acontecendo em nossos dias, no nosso meio, é algo terrivelmente pior. Por quê? Ao invés de sermos transportados para um outro lugar, o outro lugar veio até nós. O inferno veio até nós. O inferno de maneira sutil, o inferno de maneira bem assim, imperceptível, tem entrado na nossa vida, na nossa cultura, dentro da igreja e transformado filhos de Deus em filhos do engano, em filhos da ira. O inferno tem ensinado a respeito, eu estava lendo ontem um livro de John Bevere, Kryptonita, ele tem feito um Jesus falsificado.
dentro das igrejas. As igrejas estão apresentando um Jesus falsificado. Um Jesus que não ofende ninguém, um Jesus que não confronta ninguém, um Jesus que não questiona ninguém, um Jesus que só diz bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a vida das pessoas. É um Jesus pela metade. É um Jesus que não exige arrependimento, é um Jesus que não exige mudança de vida, é um Jesus que te serve e diz que está tudo bem. Sabe, eu já falei também algumas vezes com você que nós já estivemos um tempo fazendo um estágio na Europa, quando a gente estava em uma escola de missões. Nós passamos lá 60 dias em um estágio, especificamente na Croácia. Gente, é terrível. A Europa se transformou em um continente pós-cristão. Ela deixou de acreditar em Cristo, na igreja, nos valores do reino, na palavra de Deus. Porque lá, o lugar onde enviou missionários para o mundo inteiro para pregar a palavra de Deus se transformou em um continente de um falso Cristo, que só pregava benécias, que só pregava bênção, que nunca chamou as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, transformação. E as pessoas foram se perdendo, se perdendo, se perdendo, deixando de ser quem de fato eram em Cristo. Uma geração parou de ensinar para outra geração a necessidade de arrependimento, a necessidade de busca, a necessidade de entrega do seu coração a Jesus, a necessidade de uma mudança de vida para a salvação. E uma geração foi deixando de ensinar para outra, e agora todos eles, ou quase todos eles, que já enviaram missionários para salvar o mundo com a pregação bendita do Evangelho, estão perdidos, se perderam. Preste atenção. Isso já chegou nos Estados Unidos, nós tivemos um tempo lá, nos Estados Unidos também, as pessoas não estão preocupadas, muitas, não todas, mas muitas igrejas estão pregando um outro evangelho, onde pode tudo, onde vale tudo, onde diz que todos serão salvos. Todos, independente de posicionamento, independente se estão buscando a Satanás, ou se estão buscando ídolos, ou se estão buscando coisas que a Bíblia condena, não tem problema, é o que o povo, as igrejas tradicionais dos Estados Unidos estão pregando e ensinando. E pasmem, meus queridos, isso já chegou no Brasil e está numa força violenta. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu, que tentaram fazer com o povo de Israel, com Daniel e os seus companheiros. Mas Daniel e os seus companheiros não foram atingidos, não se permitiram levar, porque eles conheciam a lei do Senhor. E hoje as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de buscar, e elas querem viver um cristianismo do eu acho. O coração do ser humano é corrupto, é enganoso, é desesperadamente corrupto, querido. O seu coração é desesperadamente corrupto. E você está se deixando levar por essa conversa do eu acho. Do meu pai falou, da minha mãe falou, do meu avô falou, era assim, sempre foi assim. E tem vivido um evangelho liberal, um evangelho aberto, um evangelho de um falso Cristo, que não exige transformação e arrependimento. Para tudo. Se renda a Jesus Cristo. E todo aquele que fizer isso, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que se renderem serão feitos filhos de Deus. Enquanto isso, são filhos da ira. Você, se não se render a Cristo, é um filho da ira. Mas eu vou te dizer, é para todos quantos o receberam. E receber a Cristo é receber os seus valores. É abrir mão dos valores de Satanás que operam na vida daqueles que não creem. É abrir mão dos valores deste mundo que operam na vida daqueles que não creem. Creia em Jesus Cristo. Raça eleita, propriedade exclusiva. Deus quer um povo só seu, exclusivo. Um povo que é só seu, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado para constituir esse povo. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E o próprio Deus pagou o preço pela nossa reconciliação. Aleluia. Então, se você crê em Jesus Cristo, eu te encorajo, simplesmente seja.
seja filho. Onde quer que você esteja, não tenha vergonha do nome do Senhor. Não tenha vergonha de anunciar a Cristo. Não tenha vergonha de orar pelas pessoas. As pessoas estão todas perdidas. Muitos estão vivendo um falso Cristo. Creia no Senhor Jesus. Se você é um filho de Deus, fale, ore, repreenda Satanás. Ore por cura, ore pelas pessoas. Simplesmente seja aquilo que a Bíblia diz que você é. E se você ainda não tem Jesus Cristo, eu faço um apelo hoje, eu faço um apelo agora, renda-se ao Senhor. Entregue a tua vida a Cristo, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa do seu modo de vida que desagrada ao coração de Deus. Ei, não permita que esses valores infernais que estão sufocando as pessoas alcance o seu coração. Agora é a sua oportunidade. Creia em Jesus Cristo, se arrependa do seu modo errado de vida e creia em Jesus Cristo. Se torne uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o convite, simplesmente seja feliz, seja um cristão feliz, seja um cristão cheio da presença, e não se contente só em ir à igreja aos fins de semana. Não se contente a ler um texto bíblico que é falado ali na hora da mensagem. Se é que você tem ido na igreja. Mas busque mais, dobre o teu joelho, ore, clame, peça, chore aos pés de Deus, peça para o Espírito Santo de Deus derramar dos dons dele sobre a sua vida. Use os dons que Deus te deu para mostrar para esse mundo que Cristo está vivo, que o poder dele continua operando, porque o inimigo está sufocando os cristãos, colocando esta falsa ideia de um falso Cristo, que só te quer uma vez por semana, ou sei lá quando você vai, se é que você vai, e está tudo bem. Isso é mentira de Satanás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Simplesmente seja.